Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Essa programação está sendo transmitida através do canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo Spotify da Rede Brasil. Aproveite este momento, se inscreva em nosso canal, maratone nosso conteúdo e compartilhe os nossos links com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a segunda lição do terceiro trimestre com o tema O Livro de Ruth. E para comentar a lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira. Pai do irmão Sóstenes. Paz do Senhor, pastor Ana Jackson. É um prazer estar aqui convosco. Do presbítero irmão Jonatas Éder. Pai do irmão Éder. Pai do Senhor, pastor Ana Jackson. E do professor e auxiliar irmão Givanildo Hermano. Pai do irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nessa lição faremos um panorama do livro de Ruth. Abordaremos os seus principais temas. Destacaremos não apenas a beleza literária do livro, mas principalmente a profundidade espiritual de sua mensagem. E por fim, mostraremos a maneira que Deus preserva a história de pessoas que permanecem fiéis apesar das circunstâncias. Evangelista Sóstenes, você poderia ler, por favor, o texto áureo desta semana? Pois bem, pastor, o texto áureo nos diz: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Irmão Éder, o senhor poderia, por favor, ler a verdade prática desta semana? Amém, pastor. A verdade prática dessa semana nos ensina o seguinte: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? A lição possui 3 objetivos. O primeiro é fazer a análise da organização do livro de Ruth. O segundo objetivo é remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E o terceiro e último, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Ruth, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Acompanhe conosco. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a segunda lição que tem como título O Livro de Ruth. Semana passada estivemos estudando a primeira lição que teve como título 2 importantes mulheres na história de um povo. E na lição passada nós estudamos sobre Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. No tópico 2, aprendemos sobre Esther, mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. E o terceiro e último tópico, nós aprendemos, tivemos uma visão bem geral, bem panorâmica, que é a finalidade da lição 1. No terceiro tópico, estudamos sobre mulheres de Deus como protagonistas da história. E hoje nós iniciamos uma série de estudos no livro de Ruth. Só lembrando, né, semana passada nós informamos que a lição número 1 é uma lição introdutória e da lição 2 à lição 5 são lições que estarão sendo abordadas no livro de Ruth
E da lição 6 à lição 13, nós estaremos estudando o livro de Esther. Então, é importante que o professor tenha isso em mente, para que, de repente, já que estamos trabalhando 2 livros, né, um livro de Ruth e de Esther, não caia, de repente, na incompreensão de que os livros, ou que os assuntos estão sendo misturados, né? A lição 1 vai falar de Ruth, a lição 2 de Esther, não. Está bem delimitado pelo autor da lição. A lição 1 é a lição introdutória, foi a lição que nós estudamos semana passada. Da lição 2 à lição 5, estará focado exclusivamente no livro de Ruth. Então, reforçamos aqui aos professores a necessidade de estar lendo, se debruçando. Convoque a sua sala de escola dominical a estar se debruçando sobre esses 2 livros. Não basta apenas se focar na lição que estará sendo estudada durante a semana, mas é importante que os alunos estudem o livro, tenham uma visão panorâmica do livro, porque isso facilitará até na aplicação das lições que a lição daquela semana estará comunicando. Então, só relembrando, a lição 1, que estudamos semana passada, é a lição introdutória. Da lição 2 à lição 5, estaremos estudando o livro de Ruth, e da lição 6 à lição 13, estaremos estudando o livro de Esther. Então, Evangelista Sóstenes, o livro de Ruth, é claro que esta lição 2, vamos, como já mencionamos aqui, da lição 2 à lição 5, nós estudaremos o livro de Ruth, mas esse tema aqui, o livro de Ruth, já nos aponta de que essa lição 2 é uma lição bem introdutória às outras lições que estaremos estudando ou que estudaremos durante estas semanas que se seguem. É sim, pastor. O autor da lição, ele procura fazer uma introdução no livro de Ruth para que possamos nos situar no contexto histórico, no contexto literário desta grande obra. E logo em seguida, no caso, na próxima lição, aí sim nós teremos um desenrolar da história com maiores detalhes. Neste momento, nós teremos uma parte introdutória e posso até afirmar que será uma visão panorâmica de detalhes que serão vistos mais à frente. Irmão Éder, eu falei aqui que a lição 1 foi uma lição introdutória, e vale destacar o seguinte: foi uma lição introdutória ao trimestre. Sim. Ao trimestre, porque o tópico 1 falou sobre o livro de Ruth, o tópico 2 falou sobre o livro de Esther, e o tópico 3 falou da dinâmica, né, de Deus com relação às mulheres na história da salvação. Esta lição, ela vai trazer isso que a lição 1 trouxe do trimestre. Essa lição 1 essa lição 2, melhor dizendo, sobre o livro de Ruth, vai trazer uma introdução ao livro de Ruth, especificamente. Então, e por que é importante esta introdução? É importante para que o professor se situe historicamente, para que o professor se situe contextualmente, para, na aplicação da lição, na parte da aplicação, né, que a lição trará, ele tenha mais precisão, né, e coesão na aplicação do que ele vai extrair, ou do que o autor está propondo trazer como lição para ser aplicado na sala de escola dominical. Exatamente. O que o professor precisa entender é que essa aula de hoje, ele não vai contar a história de Ruth. Isso. Tá certo? Você não vai contar a história toda de Ruth hoje. O que é que a gente vai fazer na aula de hoje? Nós vamos conhecer a parte histórica, onde Ruth viveu, quem era Ruth, né? Quem era Noemi, quem era Malom, Quilion, quem era Elimeleque. Então nós vamos conhecer os personagens principais do enredo, nós vamos conhecer a situação política, religiosa do período, que é muito importante para entender o tema, né? Nós estudamos a Bíblia a partir do método histórico-gramatical, então a gente precisa entender historicamente o que é que esse livro tem a contribuir, como é que ele foi produzido, né? Ruth tem poesia dentro dela, Ruth tem a parte narrativa, né? E isso precisa ser bem explicado para que quando a gente for tratar da própria história em si, dos versículos, que vão ser, por exemplo, na próxima semana, quando a gente tratar sobre Ruth e Noemi, a gente já tem esse prévio conhecimento que será aplicado
com os alunos. Então, é muito importante que o professor não tente correr, né? Não corra. É um estudo sistemático do livro de Ruth, e isso é algo maravilhoso, né? Eu acredito que toda a exposição bíblica, né? A gente aprendeu isso com o nosso pastor aqui, pastor Ailton, pastor presidente da igreja, que ele é alguém que expõe o livro exatamente assim, né? Quando ele começa um livro, ele explica o contexto histórico, explica o que está acontecendo. Eu estou falando para quem é aqui de Pernambuco e está no Escudo de Doutrina, ou acompanha pela Rede Brasil o Escudo de Doutrina, né? Então tem aquela primeira aula aplicativa, o que é que vai acontecer, e depois ele vai comentando literalmente, capítulo a capítulo, versículo a versículo, que é o que o autor se propôs. Então, antes de comentar, você precisa conhecer os personagens. Então, é sobre isso a aula de hoje. Então, irmão Joanildo, o professor precisa se debruçar no estudo antecipado do livro. Isso. Uma coisa que o irmão Éder pontuou aqui que eu acho relevante é o seguinte, por exemplo, estamos falando do livro de Ruth, é um livro curto. Sim. E o professor pode ser tentado nessa primeira aula já falar tudo. Contar a história. Já contar a história todinha e de repente na próxima aula e o aluno disse, vai de novo, a vai mesma ficar coisa que repetitivo, né? Então esse recorte, essa compreensão do objetivo da lição, essa compreensão de que eu preciso delimitar a minha abordagem dentro daquilo que o autor está propondo, ela é de grande importância para que o professor não torne essas 4 aulas repetitivas. Algo bem repetitivo, que de repente o aluno diz assim, mas já sei o que o professor vai falar, já sei a aplicação que ele vai dar as mesmas aplicações e vai contar a mesma história. Exato. Então, o objetivo dessa lição, como já foi falado aqui, é trazer algumas informações introdutórias. Por exemplo, essa lição nós vamos tratar com riqueza de detalhes sobre o período dos juízes, né? Perfeito. Nós percebemos, por exemplo, que o texto áureo, que está exatamente no primeiro capítulo, primeiro versículo, diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Então, nós vamos conhecer o panorama histórico. Dentro de que momento da história está o livro de Ruth, né? Em que momento da história Ruth e Noemi viveram. Então, é muito importante nós nos situarmos historicamente para que nós possamos compreender a mensagem. Então, hoje nessa lição não é dia de detalhar a história, contar a história, senão vai ficar repetitiva as próximas lições, mas trazer algumas informações preliminares, né, sobre a autoria do livro, em que período possivelmente esse livro foi escrito, o que é que trata esse livro, qual é o seu estilo literário, onde é que esse livro está, vamos dizer assim, na Bíblia hebraica, na nossa Bíblia, na Bíblia cristã. Esse é o objetivo desta lição, para depois nós, vamos usar essa expressão, explicarmos ou destrincharmos a história propriamente dita. Me permita um adendo, quando a gente entende essa questão de estudarmos sistematicamente, Sim. a gente vai compreender que isso vai acontecer lá na frente com o Esther também. Exato. Porque são 2 períodos totalmente distintos, né? Então a gente precisa entender bem o período de Ruth e lá na frente a gente vai ver que é um outro período, Exato. que é o de Esther. E a aula passada nós só relembrando aos irmãos, hein, se você desejar, pode acessar aí o canal no YouTube RBC1, e lá na playlist da Escola Dominical, a lição de número 1, nós comentamos com mais detalhes sobre isso, né, que a distância histórica entre um fato e outro, entre um livro e outro, segundo estudamos, são em torno de 500 anos, né? Alguns dão 600. Então, você tem aí um período histórico considerável entre uma história e outra. Então, evangelista, vamos para a primeira tela, por favor. Primeira tela, a introdução do livro. Nós temos aí a lição esboçada, né, com tema, os tópicos principais e os subtópicos. Eu queria, por favor, que o senhor pudesse ler. Pois bem, pastor, a lição nos apresenta aqui este gráfico, nos apontando para o seguinte, que a temática está relacionada à família, e aí nós iremos subdividir em 3 pontos. Primeiro, fazendo uma análise sobre a organização do livro. E dentro deste ponto de análise, nós iremos entender que este livro ele está dentro de uma certa localização na Bíblia hebraica. Quando acontecem as traduções e os livros do Novo Testamento são inclusos, então existe a Bíblia cristã e também dá uma colocação para o texto de Ruth.
e também nós iremos analisar a autoria e data. É uma parte sistemática que, às vezes, alguns irmãos ficam preocupados, porque querem já sentir o gozo do Espírito Santo e entender uma aplicação prática, o que aquilo ali é relevante para a vida. Todavia, eu acredito que é muito importante que o professor faça essa análise da organização do livro para que ele possa se situar dentro do contexto histórico e entender a questão espacial, onde foi que ocorreu tudo isso. Em segundo lugar, nós vemos aqui que a lição nos propõe a remontar o contexto histórico, né? No caso, percebendo como está nos subtópicos, nos tempos dos juízes, em que tempo a gente não tem exatamente o dia e a hora de que juiz estava ali, mas pelo contexto nós podemos, pelo menos, considerar em que tempo dos juízes foi esse aí. Depois, nós iremos perceber que o autor ele vai utilizar de termos modernos para falar de questões comportamentais do tempo de Ruth, que é a questão do secularismo, do hedonismo e da idolatria existente. E, finalmente, nós vemos ali ainda, quando estivemos remontando o contexto histórico, que existia uma sucessão de opressão, clamor e livramento no tempo dos juízes. Ainda sobre os objetivos, nós iremos perceber que o autor nos propõe a apresentar o propósito e mensagem que estão inseridos no livro, né? Existe um propósito para esse livro e existe uma mensagem que é entregue também através da biografia de Ruth. Não é simplesmente uma narrativa para saber quem foi o ancestral de Davi. Sim. Mas aí existe um propósito nesse livro e uma mensagem. E aí nós iremos perceber 3 grandes verdades. O cetro não se afastando de Judá, o amor e a redenção como característica existente no Antigo Testamento e, finalmente, as qualidades existentes tanto em Ruth como Noemi e a própria ação de Deus através da fidelidade e do altruísmo. Então, nós vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Éder, nós temos nessa tela aí várias informações. Nós temos os objetivos da lição, nós temos a palavra-chave, nós temos ali em cima o texto áureo e aqui embaixo nós temos a verdade prática. Então essa tela é uma tela completa, tela completa que o professor pode printar aí, pode utilizar em sala de aula para sintetizar, né? Tanto os objetivos da lição, ao invés de fazer apenas uma tela para objetivo, uma tela. Então nessa tela aí você já tem o texto áureo, você já tem os objetivos da lição, palavra-chave e a verdade prática. E isso aqui vai fazer com que o professor ele não caia no risco de virtuar o ensino, né? Porque vamos dar uma olhadinha no que tem lá, né? Por exemplo, a palavra-chave é providência. E aí providência, nesse contexto, é uma doutrina bíblica do cuidado de Deus sobre a vida do ser humano em cumprir determinados propósitos que Ele mesmo estabeleceu. E no caso aqui a gente sabe que é a questão de manter a linhagem de Davi como ele manteve, não é? Isso vai ser apresentado também no Novo Testamento pelo próprio Mateus, que é o biógrafo de Jesus, tratando dos evangelhos, que vai fazer questão de mencionar, ó, a palavra de Deus dita a Abraão, no capítulo 12, em ti abençoarei todas as nações, elas serão benditas, se cumpre na linhagem do Messias, porque existe o enxertos, né, de Ruth, por exemplo, lá na frente. Uma geração antes, Raabe, né? Raabe é colocada, então você tem uma moradora dali de Jericó, que entra na linhagem do Messias, depois você tem Ruth, anteriormente você tem Tamar, então você tem uma relação de mulheres que entram na história, né? Então a palavra providência significa Deus estará no controle daquilo que Ele promete fazer, né? Mesmo quando aparentemente a história sai do controle. Os objetivos, né, organizar, já foi bem explicado pelo pastor Sóstenes, contexto histórico e propósito, para que o professor não fuja, o texto áudio lá em cima e a verdade prática, que deve ser aquilo que nós vamos, no final, exigir do professor na prática do aluno, que é mostrar que servir a Deus não nos isenta de crise. Então, basicamente, a lição quer dizer o seguinte, ó, a gente vai apresentar a vocês Ruth e ver que ela vai entrar em um processo de crise, juntamente com sua sogra Noemi, mas a providência divina está sobre elas. Deus vai mostrar que, independente do caos, da situação espiritual, religiosa de Israel, independente do abandono da fé, quem se aproximou dele recebeu, sim, o seu cuidado.
E essa verdade prática, ela já entra dentro do contexto da aplicação. Sim, sim. Porque primeiro você tem aí, qual a primeira aplicação? Servir a Deus não nos isenta de crises. Isso. Aí vai na contramão da teologia da prosperidade, isso, da confissão positiva, exatamente, que o crente não entra em crise, não. Não pode nem dizer que está doente, né? Pode nem dizer que está doente, né? Eu lembro uma vez uma irmã estava na casa da minha sogra, a irmã chegou e muito angustiada porque ela fazia parte de uma outra denominação e que defendia essa ideia da teologia da prosperidade e confissão positiva. E ela chegou muito perturbada, era amiga da minha sogra, chegou muito perturbada porque estava com dor de cabeça e quando foi falar lá com o líder lá da igreja dela, e o líder disse: você está com dor de cabeça porque você não é crente. Se você fosse crente, você não teria dor de cabeça. Aí a dor de cabeça dela aumentou porque ela cria perfeitamente que era uma crente fiel. Sim. Até que depois nós conversamos dizendo: olha, não tem nada a ver, nós, mesmo servindo a Deus, não estamos isentos disso. Você tem Jó, você tem o Paulo, Messias. você tem... Não é o próprio Você Messias. tem uma série de referências bíblicas de homens de Deus que passaram por momentos de tristeza, momentos de angústia, de doença. Então, servir a Deus não nos isenta de crises. Continuamos aqui, até porque o próprio Senhor Jesus disse isso, né? No mundo tereis aflições. Aí, a verdade prática ainda vai nessa linha, dizer, em qualquer circunstância, veja, não estamos isentos de crises, mas em qualquer circunstância, o segredo, qual é o segredo? É murmurar? Não. Fiel. Qual é o segredo? É decretar que rejeita a crise? Não, eu não aceito porque eu sou filha de Deus e ser filho do rei é príncipe. Não, tem nada a ver. O segredo que a gente vai aprender, irmão Ivanildo, é que permanecer fiel, confiando na providência divina. Então, esse é o segredo que o livro de Ruth, de um modo geral, vai nos ensinar. E isso é um tema que permeia toda a Bíblia Sagrada, né? É muito bonito nós lermos as histórias dos milagres, das intervenções sobrenaturais, das provisões divinas, mas é bom lembrar que em todas essas provisões, em todos esses milagres, em todas essas intervenções, ocorreram antes momentos de crise. Então, esse momento de crise é um momento oportuno para Deus agir. E essa é uma aplicação que o professor deve levar para os seus alunos em sala, né? Que esse momento de crise vivenciado por Noemi, por Ruth, né, que ficaram viúvas, foi exatamente um momento de uma provisão tão grande que Deus vai não só restituir, mas também vai fazer com que essa história seja registrada na Bíblia e daí venha Obed, que depois vem Jessé, vem Davi, depois vem o Cristo. Então, o momento de crise é um momento oportuno para Deus agir, fazer milagres. E qual é o segredo? Permanecer fiel a Deus. Glória a Deus. Né? E confiar que Ele é o Deus da provisão, o mesmo Deus de Ruth, o mesmo Deus de Noemi, é o Deus que nós servimos. É isso que nós devemos aplicar à nossa sala. E por falar em crise, eu lembrei uma vez que no livro de Collins diz que a palavra crise, no chinês, são utilizados 2 ideogramas. Isso. Um significa perigo e o outro significa oportunidade. Ou seja, perigo mais oportunidade é igual a crise. Ou seja, o problema não é a crise. A crise, vamos passar, é uma verdade incontestável. O problema é o que fazemos dessa crise. Como estamos olhando para a crise. Como estamos olhando a crise. A crise, eu estou vendo a crise como um grande problema que está me levando a perder a fé, ou a crise eu estou enxergando como uma pedagoga divina para me ensinar verdades que de outra forma eu não aprenderia. É por isso que em qualquer circunstância, vamos substituir qualquer circunstância aí em momentos de crise, o segredo, aí vamos falar como eu reajo e qual é a reação. O segredo é permanecer fiel e confiar na providência divina, né, evangelista Sóstenes? O problema é que crise ninguém vai evitar, mas a grande questão é como eu reajo à crise. A crise pode me levar para baixo ou pode me levar para cima. Quem vai decidir sou eu que estou passando a crise. Exatamente, pastor. Quando tenho a oportunidade de estar no ciclo de oração ou numa vigília, momento de consagração, de oração com os irmãos,
eu costumo usar a seguinte frase: eu amo a Bíblia porque a Bíblia é real e ela trata de assuntos reais. E qual é a realidade do homem? A realidade é que o homem enfrenta crises, enfrenta momentos de altos e baixos, dificuldades, adversidades, e a Bíblia apresenta esses fatos. E no caso de Ruth, nós iremos perceber logo já introdutoriamente que existe uma crise instaurada ali, mas o Senhor, como o senhor apresentou a questão aí, Deus ele tem sempre uma oportunidade nesses momentos de perigo, que é justamente a crise. Então, irmão Éder, o segredo é confiar em Deus, permanecer fiel, sabendo que Ele é suficiente para prover o necessário para as nossas vidas. O livro de Ruth tem uma grande verdade para a gente, nos ensinar, né? Que as nossas decisões geram consequências. As decisões tanto positivas como negativas. Mas, geralmente, as principais decisões da vida, elas são tomadas em momentos de perigo. Gostei muito do termo que você usou, que o senhor usou. Perigo, né? Crise é um momento de perigo, mas a gente pode transformar esse momento em um momento de fé. Irmão Jota, não é fácil, não. Quem foi que disse que seria? Jesus não disse que seria fácil. Então, a virada de chave se dá quando a gente entende que a nossa vida está na mão de Deus. E aí vem a doutrina da providência. Não é? O apóstolo Paulo vai dizer que ele sabia estar triste, ele sabia estar em perigo, ele sabia passar por momentos de fome, nudez, ele sabia ter a hora de ter os amigos, ele sabia a hora de não ter. E aí ele vai dizer aquela frase maravilhosa, né? Tudo posso. E aí alguém pega essa palavra da confissão positiva, né? Tudo posso, naquele que me fortalece. Aí acha, não, agora posso tudo. Não, Paulo diz assim, eu posso passar por isso aqui, porque eu estou com Deus. E eu sei que o projeto de Deus para mim termina aqui. Na minha leitura diária da Bíblia esses dias, eu estava lendo a parte do Novo Testamento e alguém cita, eu acho que foi Ágabo, o profeta, pega o cinto de Paulo, amarra Ágabo, né? Amarra assim e diz assim, ó, vai acontecer isso com o dono do cinto. É melhor ele não ir, não. Aí ele diz assim, eu vou porque eu sei o que me espera. O Senhor já me disse. Né? Em todas essas coisas, disse Paulo, somos mais do que vencedores. A gente precisa aprender a confiar no Senhor Jesus. Exato. E o senhor falando de Ágabo, esse cinto, não é bom que você vá, porque vai acontecer isso. Isso nos dá um ensinamento muito grande de que profecia, né, dom de profecia, não é princípio norteador de vida espiritual de ninguém, senhor, né? Exatamente. Paulo já sabia, o Espírito Santo já tinha falado com ele. Já. Ele disse que ele sabia que já o aguardava essas prisões, mas esse princípio espiritual é profecia. Disse, não, eu sei, tudo bem, isso aí Deus já me revelou, mas não vou seguir teu conselho não, porque o Espírito Santo já me revelou. Exato. E ele já colocou no meu coração realizar esse trabalho. Eu lembrei de um texto aqui, Salmo 119, verso 71, ele diz assim, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Esse texto, irmão Givanildo, é maravilhoso, Exato. porque mostra que a aflição é a pedagoga divina para nos ensinar verdades que de outra forma nós não conseguiríamos aprender. Deus é pedagogo, né? Deus se utiliza dessas circunstâncias adversativas para nos moldar e, acima de tudo, para nos ensinar. Quando nós aprendemos isso, que Deus está no controle de todas as coisas, né? Que Deus está no controle da história e da nossa vida, nós aprendemos a confiar nele, ele sempre fará o que é melhor para nós. Então o segredo é nós vermos as crises, as dificuldades que nos sobrevêm como uma oportunidade de Deus para que Ele possa operar milagres, mas também para nós adquirirmos com Ele novas experiências, novos aprendizados, novas lições. Deus aproveita esses momentos para nos ensinar e nós damos graças a Deus por esses momentos difíceis que nós podemos chegar mais perto dEle e aprender com Ele. O texto que eu citei, só para a gente deixar de forma bem clara, né? Filipenses, capítulo 4, versículo de número 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu consigo passar por essas oscilações da vida,
não por mérito próprio, mas porque nestas oscilações e neste percurso de oscilações, Deus está me fortalecendo a passar por todas essas necessidades, que não tem nada a ver com eu sou poderoso, eu tenho, né? É a dependência de Deus. Queridos irmãos, como está organizado o livro de Ruth? Qual a sua divisão? Como ele está organizado na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã? Quem escreveu de fato o livro de Ruth? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição que tem como título O Livro de Ruth. Bloco anterior nós trouxemos uma visão panorâmica desta lição e antes de darmos continuidade ao comentário da lição, nós queremos apresentar aqui alguns livros de sugestão, de aquisição para que os irmãos possam adquirir e melhorar ainda mais a sua exposição em sala de aula. Nós temos o livro do autor da lição, Silas Queiroz, O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. Essa é uma obra sui generis. É importante que o professor possa adquirir, porque o livro ele traz comentários a mais daquilo que está na revista da Escola Dominical. É um livro que complementa o conteúdo desse trimestre. Nós temos também um livro, o mais novo lançamento da editora Berea, Culto Doméstico, Restaurando a Essência da Adoração Familiar, do presbítero Jonathan Zeder, né? Comentarista que está aqui na mesa hoje comentando a lição. É um livro também indicado para esse trimestre. Ele vai focar aqui, como o próprio tema descreve aqui, o culto doméstico, né? A base da fé cristã. E todo crente, toda família cristã precisa colocar em prática o culto doméstico, porque o culto público na igreja vai ser consequência daquilo que ele já vivencia em sua casa. É uma leitura imperdível, é uma leitura gostosa, é uma leitura prática, é uma leitura devocional. Pode ter certeza que você se edificará fazendo a leitura deste livro. Pastor, só para complementar, se o senhor me permite, o capítulo 1 do livro trata exatamente do dia dos juízes, uma geração que não conhecia o Senhor. Aí vai servir de suporte, se o professor quiser, não é? Maravilha. Você já estaria correndo para adquirir este livro aqui no endereço eletrônico que está aparecendo aqui em sua tela. Você pode comprar pela internet. Se você mora aqui na região metropolitana, pode se direcionar à Livraria Berea, fica ali ao lado do Templo Central, aqui na sede do Templo Central em Recife. Então, é uma obra fantástica, de fácil leitura, devocional, muito edificante. Já li o livro, tive o prazer de já no prelozinho ali, né? O processo embrionário, né? Isso, processo embrionário, e amei, e é um livro que você precisa adquirir. Nós temos também aqui um outro livro, Conhecendo o Antigo Testamento, de Stanley Ellison. É um livro de introdução aos livros do Antigo Testamento. Aqui nós temos, um livro de introdução ao Antigo Testamento. Você pode adquirir este livro também na Livraria Berea. Ele vai estar trabalhando uma visão panorâmica do livro de Ruth e do livro de Esther. Nós temos também aqui o livro A Interpretação Bíblica, da editora Vida Nova. Esse livro é um livro de hermenêutica que tem um capítulo que trabalha a forma como tratar os textos narrativos, como interpretar os textos narrativos. É uma obra fantástica que você também não pode deixar de adquirir. E aqui um livro mais de história, né? Livro A História dos Hebreus. Nós temos aqui informações de Flávio Josefo, informações extrabíblicas, que não são informações antibíblicas, que existe a informação antibíblica e existe a informação extrabíblica. A informação extrabíblica necessariamente não é uma informação antibíblica.
Temos aqui o livro de História dos Hebreus, de Flávio José, uma obra fantástica, que vai descrever muitas informações sobre o livro de Esther e o livro de Ruth, que nós não encontramos nas Escrituras, porque são fontes extra-bíblicas. Então, é um material que é importante que você, professor, se puder, adquira e se enriqueça, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que um professor de escola precisa estar assim, sempre lendo, sempre se atualizando. Lembrando, não subestime nenhuma lição, não, mas isso aí eu já estudei, então precisa estudar muita coisa, não, é só repetir o que eu repeti em outros momentos, não faça isso, porque cada escola, cada lição é uma lição, cada lição tem uma abordagem diferente, embora o livro esteja abordando o livro de Ruth. Nós tivemos também um recortezinho, uma lição que nós estudamos em 2023 sobre a família, ali entre Esther, no livro de Ruth, sobre o relacionamento de nora e sogra, mas é importante que você, professor, compreenda que cada lição é uma lição diferente, embora trabalhando o mesmo livro, mas os recortes e as aplicações serão recortes e aplicações diferenciados. Então vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição. Nós temos aí a organização na Bíblia hebraica, como o livro está organizado na Bíblia hebraica, como o livro está organizado na Bíblia cristã, e como aí o terceiro tópico, autoria e data. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos Evangelista Sóstenes à disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico. E aqui vale destacar o seguinte: a forma como os livros do nosso Antigo Testamento estão organizados vai seguir a influência da tradução grega do Antigo Testamento, que nós já estudamos aqui, chamado de Septuaginta ou versão dos 70. Então, como os nossos livros estão organizados, são os 39 livros do Antigo Testamento, segue a mesma ordem que os livros da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, essa tradição muito forte, e por isso que nós organizamos, e por isso que a nossa Bíblia tem 39 livros do Antigo Testamento. Entretanto, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, os judeus chamam de Tanar, ou seja, o que seria para eles a Bíblia dos judeus. E na Tanar, os livros estão organizados de maneira diferente. E nós veremos aqui que, em termos de quantidade, é um número menor. Entretanto, veremos que é a única vez na matemática em que 24 é igual a 39. 24 igual a 39, pastor? Nós vamos explicar a você. Então vamos lá. Nós temos aí disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico. No Antigo Testamento hebraico, a Bíblia está dividida, Evangelista Sóstenes, em 3 grandes divisões, melhor dizendo. Primeiro, a lei. Nós temos aí Gênesis a Deuteronômio. Nós temos aí os profetas ou Neviim, que é chamado também de profetas anteriores e profetas posteriores. E temos também os chamados escritos ou Ketuvim, que são os livros poéticos, os 5 rolos e os livros históricos. Então, nós temos aí Torá, 5 livros. Profetas anteriores, 5 com 4, 9. Profetas posteriores, 9 com 4, 13. Vamos agora para os escritos. Veja, temos 13 livros até agora. Livros poéticos, temos 3. 13 com 3, 16. 5 rolos, temos 5 livros. Então, nós temos 16 com 5... 21. E os livros históricos nós temos 3, então são 24. Aí alguém pergunta, mas pastor, então a nossa Bíblia está errada? Porque a gente tem 39 livros. E por que a Bíblia hebraica tem 24? Para facilitar a compreensão dos irmãos, acredito que é importante que eles entendam o seguinte, pastor,
que esta disposição dos livros, como o senhor mesmo disse, da Bíblia hebraica. Agora, dentro de uma proposta, a partir da Septuaginta, e também a Vulgata Latina, ela acompanhou a mesma proposta e chegou para todas as outras línguas, especialmente as ocidentais, a nova disposição, é uma questão de sistematização a fim de que possamos compreender de forma um pouco mais organizada para nós a compreensão das Escrituras. Porque, voltando lá para a tela, por exemplo, o quarto livro entre os profetas anteriores está Reis e o terceiro está Samuel. Ali nós já acrescentamos mais dois, que é o primeiro Samuel, livro de Samuel, e o segundo livro de Samuel, como também o primeiro livro dos Reis e o segundo livro dos Reis. Então já está aparecendo mais livros ali. Nos profetas posteriores também vemos a presença dos profetas que também chamamos de menores. E ali vão surgir, além de Daniel, né, que está ali dentro, nós vamos ver Oséias, iremos ver Naum, Malaquias e demais profetas. Então, esse número vai sendo ampliado. Quando olhamos aqui, nessa última sessão, no Ketuvim, nós vemos também que há um acréscimo de outros livros, como no caso Esdras e Neemias, devido à periodicidade, o contexto que eles estão trabalhando, eles são colocados como um único livro. Mas, em essência, são dois livros aqui, como também Crônicas, que aparece como sendo um livro referente aos reis, e nós temos como sendo o primeiro e segundo livro dos reis. Então, nós vemos ali, veja, por que é 24 e o nosso é 39? Então, só relembrando aí, fazendo uma revisão. Nós temos Samuel aqui, que é um livro só. Nossa Bíblia, 1º e 2º Samuel, ali é Samuel. Mas, pastor, e o outro Samuel? Os dois livros estão num livro só. Unidos. Livro dos Reis. Nós temos também os dois livros com o mesmo título, segue a mesma sequência, mas com o mesmo título. Aqui embaixo, em profetas posteriores, nós temos aqui os 12, são os 12 profetas menores, ok? Aqui nos escritos, nós temos o livro de Esdras e Neemias como um só livro e temos também o livro das Crônicas como um só livro. Então, nós temos aí a aglutinação desses livros, faz com que os 24, e aí explicando, os 24 sejam iguais aos 39 que possuímos, né, irmão? E é importante que o aluno entenda que eles são dispostos assim porque eles não tinham a Bíblia assim como a gente tem. Então, são rolos, né? Então, você tem, por exemplo, 12 livros que cabem num rolo só. Mas você tem Isaías que um rolo só dá ele, né? Então, lembre-se, a biblioteca dos judeus não era assim organizada, né? Eles tinham vários rolos onde eles colocavam os livros. E é por isso que você tem os 12 profetas menores que cabem num rolo só, mas você tem os 2 livros de Samuel que também cabem em um rolo. E aí, a gente precisa entender da dificuldade que era para ter papel ou pergaminho. Não é? A organização precisava ser feita para que... Imagina você ter 24 livros num rolo só. Para encontrar é complexo, né? Jesus, em Lucas 4, diz assim, ele procurou o texto, né? Que ele está procurando Isaías... Achou onde estava escrito. Achou onde estava escrito, não é? Muito bem. Achou onde estava escrito. Sobre mim. E um adendo, o livro de Daniel, ele não está aqui, como o pastor Sóstenes disse, né? Nos profetas posteriores, porque na nossa sequência, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Exatamente. Mas ele aparece ali como livro histórico. Exatamente. E algumas pessoas criticam, poxa, como é que Daniel é livro histórico? Eu estou falando isso na frente do mestre né? Na escatologia. Mas com sua permissão, por que Daniel está ali? Porque a profecia de Daniel não se refere ao povo judeu, se refere aos gentios. Então, para a organização dos livros históricos, vamos chamar assim, Daniel é colocado ali, já que sua profecia para o judeu não funciona. É uma profecia para o mundo gentílico. E 2 informações de $1 milhão. Primeira informação de $1 milhão, a gente apresentou a divisão, mas cadê Ruth aí? Então, vamos lá, ó, Ruth aí, ó. Ruth está na divisão dos escritos. E olha aí onde ele está. Ruth é o segundo livro dos chamados Megilot, ou 5 rolos, e o livro de Esther, também que nós estamos estudando aí, ó, é o item 4, é o quarto livro, Ruth é o segundo e Esther é o quarto livro. E vale destacar o seguinte, que esses chamados 5 rolos ou Megilot são livros que são utilizados nas festividades judaicas ainda hoje. Isso, para ser cantado, né? Eles são cantados. São cantados. Essa é a primeira informação. A segunda informação de $1 milhão é a informação de que Jesus
na sua época, se referiu a essa divisão, Essas três divisões. porque ele estava usando as divisões da Bíblia hebraica. Veja, abra a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 24, versículo 44. Veja o que Jesus disse. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, quando a gente olha para essa tríplice divisão aqui, veja, Jesus diz assim: convém que se cumprisse o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, E está ali a Torá, e ele diz nos profetas, Nevim, e nos salmos. Aí disse: não, pastor, mas aí disse nos salmos. Ele não disse nos escritos, mas olha onde salmo está. Encabeça os escritos. Encabeça os escritos. É a mesma coisa que está chamando de escritos, ou os livros que estão dentro dessa categoria. Então, nós temos aí nessa tríplice divisão, a divisão da Bíblia hebraica. Jesus confirmou essa tríplice divisão nesse texto aqui de Lucas 24 e 44, e nós mostramos o porquê de que os livros são organizados desta forma, que a mente hebraica de organização é diferente, que é oriental, é diferente da organização da mente ocidental de organização. E me permita, pastor, ainda contribuir dentro dessa questão, porque o senhor mesmo citou que os livros do Megilot, que está nessa seção, são 5 rolos, e eles fazem parte de uma narrativa apresentada justamente nas festas. Isso. Então, eu gostaria de contribuir para os irmãos que estão em casa, porque pode surgir curiosidade entre os alunos, e os professores podem citar que, no caso, o livro de Esther, ele é citado justamente na festa de Purim. Isso. O livro de Cantares é citado na Páscoa. O livro de Ruth é citado justamente no Pentecostes. Naquele momento que ela está na colheita, esse livro vai servir também para o Pentecostes. O livro de Eclesiastes é citado na festa do tabernáculo. E o livro de Lamentações é justamente no Tisha B'Av, que é justamente aquela lamentação quando o povo, no 9º dia do mês de Ab, eles são levados para o cativeiro. Então, esses 5 livros são utilizados justamente nesse período, a fim de que cada episódio esteja sendo narrado e rememorado entre o povo de Israel. Uma outra questão, se o senhor me permite, pastor, é que alguém pode pensar, né? Por que chamar profetas anteriores e posteriores, né? Josué, Juízes, Samuel e Reis, embora não sejam livros, vamos chamar assim, proféticos, porque narram a história, mas narram a história profética, tanto de cumprimento de profecias positivas, por exemplo, Josué, a tomada da terra, profecias positivas. Mas Juízes, as profecias negativas dadas no Monte Ebal, quando Deus disse a Moisés: olha, se esse povo não obedecer, eu vou enviar outros povos que vão fazer isso e isso. Então, na visão judaica, profecia não é só aquilo que é dito para frente, mas o cumprimento deles também. E eles dão o contexto, os profetas anteriores dão todo o contexto histórico para os chamados profetas orais, né? Profetas orais, e também por profetismo, né? Que é uma característica. A ideia do profetismo. Isso. Então, queridos irmãos, vamos agora para o próximo tópico, né? Na Bíblia cristã. Na Bíblia cristã nós estamos colocando aí em sua tela como a Bíblia cristã ela está dividida. Veja que na Bíblia hebraica nós temos 3 divisões, na Bíblia cristã nós temos 4 divisões. A primeira divisão da Bíblia cristã, ela segue a mesma divisão da Bíblia hebraica. Ao invés de chamar de Torá, nós chamamos de Pentateuco, aí de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos a segunda divisão, também chamada de Poesia, e configura aí os livros dentro dessa classificação. Os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. E aí nós temos a terceira divisão aí, que é chamado livros de história ou livros históricos, são 12 livros. Nós temos aí Josué, Juízes, olha aí, Ruth,
1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Então, tanto o livro de Ruth quanto o livro de Ester estão na classificação da Bíblia cristã como livros históricos ou livros de história, porque são narrativas. E a última divisão aí na Bíblia cristã, nós temos os profetas, que compõem 17 livros. Nós temos profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, é importante lembrar de que a organização do nosso Antigo Testamento, só lembrando, segue a influência da Bíblia, da Septuaginta, que, de fato, como o evangelista Sóstenes trouxe aqui, o Antigo Testamento formatado dentro desta influência, que é o que nós possuímos, os 39 livros, e o nosso Novo Testamento. E pastor, e o Novo Testamento segue a influência da Septuaginta? Não, porque a Septuaginta é uma tradução da Bíblia do hebraico. E qual é a Bíblia que influencia a organização do Novo Testamento? Aí entra a Vulgata Latina. A Vulgata Latina que influenciou, e os nossos livros, como estão organizados, os 27 livros do Novo Testamento, estão organizados seguindo a influência da Vulgata Latina. Entretanto, é importante destacar de que nem todo o Novo Testamento, que essa organização não é uma organização feita pelos apóstolos, são organizações posteriores, em que existem Bíblias ao redor do mundo, em que o Novo Testamento está organizado de maneira diferente, mesmo compondo os 27 livros. Por exemplo, nós temos a Bíblia em russo, que de Mateus a Atos dos Apóstolos segue a mesma organização, e de Atos e de Romanos, por exemplo, nossa Bíblia, a Romanos, depois de Atos vem Romanos. Na Bíblia em russo inverte, pega os livros destinados a pessoas, para ir depois de Atos, e depois dos livros destinados a pessoas, vai os livros destinados às igrejas. Mas aí, pastor, não tem problema nenhum, porque a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, a maneira como os livros estão organizados, dispostos, não faz nenhuma influência, não traz nenhuma influência sobre o conteúdo da Escritura. O importante é que os 27 livros estão lá preservados, os 27 livros estão lá mantidos da forma como Deus quis, como Deus orientou e como Deus inspirou para que essa literatura fosse produzida e servisse de bênção para toda a humanidade. Então, rapidamente, nós vamos aqui para a autoria, irmão Givanildo. Sobre a autoria do livro, tem muita discussão em cima disso, né? Sobre a autoria do livro e tal, mas eu queria que o senhor pudesse ler e pudesse comentar rapidamente. Então, há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria do livro de Ruth, né? Samuel é o autor mais provável, né? Então, possivelmente, foi Samuel que escreveu este livro. Então, a forma como o autor se refere a Jessé, a Davi, parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. E nós vamos ler um texto, né, no livro de Ruth, no capítulo de número 4, e o versículo de número 17. Ruth, capítulo 4, versículo de número 17. Diz assim: E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, tudo leva a crer que a autoria do livro seja exatamente de Samuel. Quanto à data, também nós temos aqui uma data aproximada, já que nós vimos aqui que a história de Ruth ocorre exatamente no período dos juízes, e esse período dos juízes ocorre depois da morte de Josué, entre os anos 1375 a 1050 a.C., né? Mais de 3 séculos, aproximadamente, conforme está na lição. E é bom lembrar que no Antigo Testamento essa contagem ela é decrescente, por isso que começa 1375 até 1050, mais ou menos. Então, não temos uma data correta de que período o livro foi escrito, mas podemos dizer que foi no período dos juízes, mais ou menos abrangendo esse período aí.
Qual o contexto histórico do livro, propósito e mensagem? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição, que tem como título O Livro de Ruth. Vamos agora comentar o segundo tópico da lição. Eu queria chamar a próxima tela. Nós temos aí na tela principal, contexto histórico. No tempo dos juízes, secularismo, hedonismo e idolatria, opressão, clamor e livramento. Vamos para a próxima tela, por favor. E na próxima tela nós temos aí um esboço do livro de Ruth. O professor pode printar aí. É claro que nas bíblias de estudo, qualquer bíblia de estudo você encontra um esboço. E claro, o esboço não vai bater ipsilíteres um com o outro, mas é a forma de organizar, de estruturar todo o livro. E aí nós temos o esboço do livro de Ruth, a tragédia familiar de Noemi, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. O triste retorno para Judá, capítulo 1, versículo 6 ao 18. O encontro com o resgatador. E aí nós temos Ruth, capítulo 2, versículos do 1 ao 13, até o capítulo 3, versículo 18. Nós temos o resgate, Ruth 4, 1 ao 12. E o final aí do livro, tópico 5, capítulo 4, versículos 13 ao 22. E nesse capítulo aí nós temos o nascimento do filho de Ruth e a genealogia do rei Davi. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, nós temos aí o contexto histórico, evangelista Sóstenes. E esse contexto histórico é o que nós já comentamos de um modo geral aqui, que é o contexto do livro dos juízes, né, onde povo, cada um andava segundo o seu próprio coração. E aí nós temos o texto aí base, Juízes 2:10, que diz: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma outra geração que não conhecia ao Senhor. E isso é bem marcante no livro dos Juízes, que a história do livro de Ruth se desenvolve dentro desse contexto. É assim, pastor. O livro de Ruth, alguns historiadores apresentam que o livro de Ruth, na verdade, é um apêndice do livro dos Juízes, porque ele está bastante correlacionado e possivelmente, como a maioria dos comentaristas e estudiosos entendem ser escrito por Samuel, então se entende que é um acréscimo que ele dá àquele contexto de altos e baixos no sentido espiritual. Determinado comentarista, ele sugere que o livro de Ruth, ele vai se dar precisamente dentro do contexto de Juízes, capítulo de número 6. Eu gostaria de ler aqui, pastor. Pois não. Juízes, capítulo de número 6, e o verso de número 2, precisamente, que diz assim: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Alguns entendem que a situação histórica onde Elimeleque vai com Noemi para a terra de Moabe se dá justamente neste episódio aqui, onde já não havia habitação em Israel e muitos estavam morando em cavernas. Nós não podemos afirmar categoricamente. Por quê? Porque não há outro registro bíblico confirmando esta informação, mas dentro daquilo que se pode pensar como sendo uma hipótese, então se entende que aconteceu
neste momento. Justamente um momento histórico que o povo de Israel vivia em sucessões de declínio espiritual e ascensão espiritual. Isto nós podemos ver em Juízes capítulo 2, versículo de número 10, o seguinte: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. O comentarista, o autor do livro, de Culto Doméstico, ele faz uma narrativa muito interessante sobre este cenário, e nós podemos ver aqui o verbo conhecer. Eles não conheciam o Senhor. Este verbo conhecer se refere não a obter informações sobre Deus, porque eles sabiam quem Deus era e como eles chegaram naquele ambiente onde eles estavam morando. Então, o conhecimento aqui não seria relacionado à obtenção de informação sobre Deus, mas aqui este conhecimento seria algo relacionado à percepção. A percepção que trazia uma distinção para saber a diferença entre Baal e o Deus de Israel. Eles não tinham essa percepção, eles não conseguiam fazer essa distinção. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus. Então, o termo conhecer aqui seria uma experiência com Deus. E por causa desses declínios espirituais existentes em Israel, então, nesse momento aqui, o povo vai empobrecer, como diz Juízes capítulo 6, versículo 6. Esse empobrecimento espiritual, intelectual, social, bélico, faz com que muitas pessoas saiam de suas terras. E esse êxodo aí também vai possivelmente alcançar justamente a família de Elimeleque. Então, o contexto histórico, pastor, é justamente dentro do contexto de Juízes, conforme o próprio autor apresenta, e nós estamos tentando aqui, de alguma forma, delimitar esse espaço aonde vai acontecer este episódio. Agora, me permita, irmão Éder, fazer aqui uma defesa de Josué, sabe? Porque algumas pessoas, às vezes, botam nas costas de Josué a culpa desse período. Às vezes dizem assim, não, Josué foi um bom líder, mas não estabeleceu sucessor. E que por conta disso, por não ter estabelecido o sucessor, o povo caiu nesse problema. Só que detalhe, primeiro nós temos que entender que o governo antes, embora aqui no período do governo do juiz, o povo andou conforme o seu coração, mas a relação de Deus com o seu povo sempre foi um governo teocrático. Sempre. Segundo, quem estabeleceu Josué como sucessor de Moisés foi Deus. Foi o próprio Deus. Não foi Moisés que disse assim, olha, eu vou morrer e eu tenho que botar uma pessoa no meu lugar. Não foi Moisés, foi Deus. Inclusive, Deus disse que colocasse a mão sobre ele, porque sobre ele já estaria o seu espírito tal. Esse é outro ponto. Terceiro ponto, o próprio texto do livro de Juízes tira de Josué esta responsabilidade. Veja o que aqui diz em Juízes capítulo 2, versículo 7. Diz o seguinte: o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Então, observe, a apostasia, vamos assim dizer, não se deu com a morte de Josué. Não. O texto diz que os anciãos que serviram na época de Josué, o povo continuou servindo da mesma forma que servia na época de Josué, continuou servindo, aí o texto diz assim, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Então, houve uma descontinuidade, talvez, vamos assim dizer, de maneira indireta, não vou dizer de maneira direta, vamos dizer de maneira indireta, os anciãos que sobreviveram depois não conseguiram formar o suficiente para que o povo se mantivesse. Não vou dizer de maneira direta, porque não estava sobre eles a responsabilidade de se estabelecer um líder em Israel, porque o governo era teocrático. Deus deveria tomar essa iniciativa. E se a gente for levar o pé da letra, devemos fazer isso? O texto de
de Deuteronômio capítulo 6, a obrigação de ensinar a lei nunca foi, exatamente, nunca foi do líder, e sim dos pais. Né? Se o senhor me permite ler, capítulo 6 de Deuteronômio, versos, a partir do versículo 5, né? Vamos ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, isso é Moisés dizendo ao povo que vai entrar na terra. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ou seja, no coração da nação, e as intimarás a teus filhos, delas falarás em casa, assentado em tua casa, dando pelo caminho, deitando-te, levantando, e também atarás por sinal em tuas mãos, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Verso 9, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grande e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te de que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Então, a crise espiritual de Israel começa nas famílias, né? A gente trata isso no capítulo 1 do livro, e no capítulo 2, quando a gente vai falar da crise entre os filhos até do líder religioso, que será o Eli. Então, a beleza da gente entender isso é que, às vezes, a gente cobra da liderança instituída por Deus, por exemplo, o líder da congregação, o presbítero, como se ele tivesse a responsabilidade de fazer tudo sobre nossa família. Quando não, Deus estipulou sacerdotes no lar, e os apóstolos ratificam, né? Confirmam isso aí, dizendo assim: hoje nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo de Deus. Falam da igreja. Exato. Mas na sua casa, meu irmão, a responsabilidade de ensinar sobre Deus aos seus filhos é sua. Embora essa geração esteja uma bagunça, e a igreja esteja aqui para te abençoar, o pastor esteja aqui para te abençoar, mas a responsabilidade de ensinar a guardar os mandamentos é dos pais aos filhos, e isso não aconteceu, pastor, né? E a igreja, ela vem no sentido de complementação. Exato. Complementação. Exato. E o senhor citou o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro. De repente pode ser que alguém tenha ligado agora a TV, ou tenha acessado agora mas que livro é esse que ele está falando? Muito Capítulo bem. 1, capítulo 2 aqui desse livro aqui, que é o livro, o primeiro filho, né? Primeiro filho literário aí do presbítero Jonathan Zeder, que tem esse tema maravilhoso aí, o culto doméstico. Então, quando ele se referiu ao capítulo 1 e o capítulo 2, do que há comentado, é justamente deste livro aqui que ele está abordando este tema. Vamos para a próxima tela, rapidamente. Irmão Givanildo, e aí nós temos aquilo que já discutimos, né? Exato. Essa instabilidade, instabilidade do povo de Deus. Eu queria que o senhor pudesse ler e explicar esse quadro para a gente. Muito bem, nós vamos perceber no livro dos Juízes, né, principalmente nos 6 primeiros capítulos, o que nós chamaríamos de ciclo vicioso, né? Quando o povo passava a adorar outros ídolos, outros deuses, né? Por isso que tem esse destaque, é o nome pecado, a nação se afastava de Deus, e aí vinha um sofrimento, né? Deus entregava na mão de uma nação estrangeira, aquele povo começava a oprimir o povo de Israel, e aí o povo suplicava, clamava, orava a Deus, e aí Deus levantava um juiz, e esse juiz geralmente era um general, um guerreiro, que libertava Israel da mão da nação estrangeira, e enquanto aquele juiz estava vivo, o povo estava servindo a Deus com fidelidade. Quando o juiz morria, voltava tudo novamente. Eu gostaria de ler aqui alguns textos que nos mostram esta verdade, o que nós chamamos aí esse ciclo vicioso, né? Apesar que isso está muito claro nesse texto de Juízes, capítulo 2, versículos 18 e 19. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa do que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais. Então nós vamos perceber, por exemplo, esse ciclo vicioso em Juízes, capítulo 2, versículos 11 a 13, quando o texto diz: fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. E aí, como resultado, versículo 16: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Ou seja, quando o povo clamava, Deus levantava juízes.
Capítulo de número 3, versículo 7. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Então esse ciclo vicioso nós vamos perceber, capítulo 3, versículos 12 e 13, versículos 15 e 16, capítulo 4, versículos 1 e 2, versículo 3. Então há uma série, digamos assim, de episódios que registra no livro dos Juízes que os filhos de Israel passaram a adorar outros deuses, outros ídolos. Deus os entregava nas mãos de uma nação estrangeira. O povo clamava a Deus, Deus levantava o juiz. Quando o juiz morria, eles pecavam mais uma vez. Então, este ciclo vicioso que vai ocorrer principalmente nos 6 primeiros capítulos do livro de Juízes. Só a guisa de adendo, isso já estava prometido, não é? No livro de Deuteronômio, capítulo 28. Dos versos 1 ao verso 14 é as bênçãos do Monte Gerizim. E dos versículos 15 até o versículo de número 68, é muita coisa, é falar das maldições. As maldições. Dentre as maldições, nós temos no versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições. Aí ele diz, maldito será o campo, teus filhos, tudo. Mas no versículo de número 47, diz assim, porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome, com sede, nudez, com a falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que tenhas destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe das extremidades da terra, e aí Deus vai dizer o que vai fazer com o povo. Então, já existia uma prescrição. Se obedecer, bênção. Se não obedecer, Deus Maldição. Trará maldição. Castigo. Uma coisa que é importante que o autor destaca aqui, no tópico 2 de nossa lição, subtópico 3, onde tem um título Opressão, Clamor e Livramento, ele diz assim, a apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Isso aqui foi o que o senhor, irmão Givanildo, aqui comentou. Aí está aqui Juízes 3, 7 e 9, 12 a 14, 4, 1 a 3, 6, 1 a 6. Aí ele continua dizendo o seguinte, afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. E aqui o destaque. Esses juízes, do hebraico sofetim, não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque e Gideão. Aí Juízes 3, 9 a 11, 4, 10 a 15 e 7, 16 a 25. Poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-os, melhor dizendo, de seus opressores. Então, é importante que se pontue isso, que o professor tenha isso em mente, que Juízes aqui em nenhum momento tem a ver com os anciãos que julgavam as tribos. Perfeito. Aqui o termo juiz é aplicado àquele que Deus levanta como o texto, o próprio autor colocou aqui. Eram homens, geralmente líderes militares, que Deus levantava para libertar Israel. Vamos para o próximo tópico da lição, propósito e mensagem. Primeiro subtópico, cetro de Judá. Segundo, amor e redenção. E o terceiro, fidelidade e altruísmo. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí nós temos, o livro de Ruth foi escrito a fim de mostrar como, através do amor altruísta e do devido cumprimento da lei de Deus, uma jovem mulher moabita, virtuosa e consagrada, veio a ser a bisavó do rei Davi de Israel.
O livro também foi escrito para perpetuar uma história admirável dos tempos dos juízes a respeito de uma família piedosa cuja fidelidade na adversidade contrasta fortemente com o generalizado declínio espiritual e moral em Israel naqueles tempos. Vamos para a próxima tela, por favor? Então, nós temos aí 6 características principais que assinalam o livro. E, evangelista Sóstenes, essas características eu queria que o senhor pudesse ler. Vamos fazer aqui o ping-pong. Nós temos 6, o senhor lê 2, comenta, que o nosso tempo já está bem apertadinho, aí até o irmão Givanildo. Vamos lá, o senhor lê a primeira e a segunda característica do livro. Pastor, me permita, antes da leitura, dizer aos queridos irmãos que o que nós iremos ler agora está também na Bíblia Pentecostal. Perfeito. E se algum dos irmãos não puderem tirar a impressão desta imagem, poderão acessar a Bíblia e ter este material para divulgar com a sala de aula. Perfeito. Então, as 6 características principais assinalam o livro de Ruth. Número 1. É um dos 2 livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher, sendo o outro o de Esther. Este livro, escrito tendo ao fundo o horizonte ominoso da infidelidade e apostasia de Israel durante o período dos juízes, descreve as alegrias e pesares de uma família piedosa de Belém durante aqueles tempos caóticos. Então nós vemos aí que a proposta do livro é nos mostrar a importância, a relevância de uma mulher, como nós vemos no primeiro ponto, e 2 mulheres, né, que têm o seu próprio nome no livro. Veja que o próprio pai da fé não tem um livro com o seu título, com o seu nome, mas essas 2 mulheres vão ter os seus nomes no título do livro. E também nós vemos que, apesar dos altos e baixos, apesar da falta de fé do povo e da desobediência, Deus permanece fiel e preservando aqueles que lhe temem sobre a terra. Quer dizer, em todos os momentos, Deus sempre terá um remanescente, né? Com certeza. Até Elias entrou em crise e disse, não tem ninguém. Aí Deus disse, eu tenho 7.000. Exatamente. Todo o tempo. Próxima tela, por favor. Irmão Éder. Muito bem. Das 6 características, nós vamos comentar a 3 e a 4, né? A terceira ilustra, né, o livro de Ruth, o fato de que o plano divino da redenção incluiu os gentios, que durante os tempos do Antigo Testamento foram enxertados no povo de Israel mediante o arrependimento e a fé no Senhor. Isso aqui é muito importante dizer, porque tem pessoas que acham que o desejo de Deus era somente salvar os judeus. Na realidade, não. Deus queria usar os judeus como um protótipo para todas as nações. Isso é Gênesis 12. Mas já que Israel não queria obedecer a Deus, Deus trazia Ruth, Deus trazia Raabe e tantos outros que vão aparecer de outras nações, vai colocando no meio do povo de Deus e mostrando que o Deus de Israel é o Deus das nações. Então, o livro de Ruth, eu estava comentando enquanto viemos para cá com o ministro Sóstenes, que também foi missionário da nossa igreja, né, tanto na juventude com seu pai, como posteriormente em África do Sul, com sua família, de que Ruth é um livro missiológico, não é? Onde nós vemos uma moabita tendo um comportamento de fé em dado momento superior até o da sua sogra, que a gente vai ver isso em aula depois. Mas, claro, onde Ruth aprendeu isso? Possivelmente com Elimeleque, com Ruth, Malom e Quilion. Então ela aprendeu com eles quem era o seu Deus, resolveu servir, mas quando a crise veio, a fé de todo mundo foi abalada, a de Ruth não. E isso é fantástico, né? Ver um gentio corresponder à fé de Deus. Isso é o Deus das missões, né? E, por fim, a redenção é um tema central. A ideia de redenção do parente remidor vai ser apresentado lá no Novo Testamento como o que Jesus fez por nós, né? Ele vai se fazer homem para poder fazer o pagamento da dívida que nós temos com Deus, contra Deus, né? Lembrando, a nossa dívida era contra Deus, e aí Jesus vai pagar essa dívida, como Boaz se apresenta para pagar a dívida de Ruth. Lembremos-nos, quando Malom, Quilion, Elimeleque e Noemi saem, os direitos sobre a terra com os 3 mortos é perdido, e alguém tem que pagar por isso. Pagar para resgatar, né? O nome é isso, né? Resgatador, remidor. E aí ele tem que resgatar isso, né? E não só resgatar, gerar filhos, para que, aí a lei do levirato, para que aquela família não seja esquecida. E nós vemos um homem abdicar do seu dinheiro e do seu próprio nome para levantar uma família que estava esfacelada. E isso já apontava para o Messias. Vamos para a próxima tela. E aí, irmão? Muito bem. A quinta característica do livro é que o versículo mais conhecido deste livro consiste nas palavras de Ruth, que Ruth dirigiu a Noemi,
quando ainda estava em Moabe, né? Aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, são palavras de Ruth para Noemi, se dispondo a acompanhar a sua sogra, se dispondo a não deixá-la, não abandoná-la, mas o mais importante é quando ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Isso é uma declaração de fé. Glória a Deus. Ela creu no Deus de Israel, né? Então, ela disse, eu irei contigo e vou continuar servindo esse Deus que você serve. E, em sexto lugar, a sexta característica é que traça um retrato realista da vida com os seus contemporâneos, mas também mostra como a fé e fidelidade de pessoas piedosas ensejam a Deus a oportunidade de converter a tragédia em triunfo e a derrota em bênção. Ou seja, a fé de Ruth, a fé de Noemi, ela vai ficar registrada na Bíblia para servir de exemplo a todos nós. A sua fidelidade e obediência a Deus fez com que Deus revertesse o quadro daquela família, intervindo na história de Ruth, na história de Noemi e ficando como exemplo para cada um de nós, para as gerações futuras. Evangelista Sóstenes, rapidinho, o que é que o senhor pode orientar o professor no momento da aplicação da lição? Eu gostaria de propor, pastor, aos professores que nos assistem que sejam metódicos, apresentem a proposta da lição de forma metódica. Não precisa antecipar os fatos, não precisa tentar fazer muitas aplicações. A seu tempo, tudo se encaixará. Mas, no momento, seja metódico, vá apresentando cada conteúdo e, assim, Deus lhe ajudará em nome de Jesus. Não, Éder? Na parte da aplicação, né, da lição, que é o tópico 3, vai falar sobre o cetro em Judá, amor e redenção, mas a ideia de fidelidade e altruísmo cabe bem para a gente entender hoje, né? Então, já que a gente não contou a história toda, e não é para ser contada a história toda hoje, como bem disse o ministro Sóstenes, é bom que o professor finalize sua aula lembrando da fidelidade de Deus e já preparando o gancho para a aula da semana que vem. Então, dizer assim, olha, Deus é fiel e a gente vai ver isso já na aula da próxima semana. Lembrando, a história de Ruth e a história de Noemi só funcionam porque o centro da sua história é Deus. E o seu aluno precisa aprender isso nessa aula. Se Deus for o centro da nossa vida, mesmo com os contratempos e as dificuldades que a vida nos traz, de um certo modo Deus será glorificado, né? Tudo contribui, disse o apóstolo Paulo, para aqueles que amam a Deus. Vamos, Givanildo. Este livro foi preservado, incluso no cânon sagrado, porque Deus desejava falar às gerações futuras. E domingo, Deus estará falando com cada um de nós. Lições preciosas que nós temos que observar neste livro, que serve para cada um de nós. Então, essas informações introdutórias serão importantíssimas para que nós possamos compreender o livro e a sua mensagem nas próximas aulas. Então, professor, prepare a lição antecipadamente e não esqueça, oração é essencial, tanto na preparação da lição, como também no direcionamento de Deus para aplicação ao coração de cada aluno. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista, nos dê a honra. Sim, Senhor, pastor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome pela atuação do Teu Santo Espírito nos orientando, nos guiando, Senhor, para que as Tuas verdades tenham relevância nos nossos dias, na nossa geração. Nós queremos Te pedir, Senhor, a Tua graça sobre cada um dos professores, Senhor, e cada um dos alunos, para que eles possam, Senhor, aplicar as Tuas verdades no coração. Continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sobre a superintendência na pessoa do pastor Nari Jackson, Senhor, e continua ajudando cada um dos Teus servos. Assim nós oramos e Te agradecemos pela Tua fidelidade em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a segunda lição com o tema O Livro de Ruth. Próxima semana veremos a terceira lição com o título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial.
Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.